Boa tarde a todos, boa tarde, queridos amigos. Eu gostaria de desejar que essa tarde seja uma tarde de muita paz, e eu tenho certeza que será. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, visitando a FABEM. Hoje teremos a nossa reunião pública doutrinária. E gostaria de dar boas-vindas aos que estão pela primeira vez, aqueles que também vão nos assistir posteriormente pela internet. E são muitas pessoas, mas tem uma pessoa em especial aqui nos visitando hoje que eu gostaria de dar as boas-vindas, que é a nossa querida Conceição, do NEP Caminho da Luz. Seja bem-vinda, Conceição. Muita alegria. Bom, eu gostaria, para iniciar, chamar o Arthur para a nossa leitura preparatória. Arthur? Olá, boa tarde. Boa Tá me tarde. ouvindo, Mai? Estou ouvindo, meu filho. Então vamos lá. Entendamos o bem. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir as novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de amor em todas as direções e entendamos o bem por toda parte. Estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Obrigada, Arthur. Renata, você poderia fazer a nossa prece inicial? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos agora elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus a bênção e a proteção divina nessa tarde de ensinamentos e de caridade. E continuemos andando no caminho do amor, ensinado pelo nosso Mestre Jesus, e que a espiritualidade maior esteja também conosco, agora e sempre. Que assim seja.
Bom, meus amigos, sempre bom falar de Jesus, sempre bom estudar sobre Jesus. Mas hoje nós temos um mestre para falar de Jesus, um estudioso. Hoje nós temos o professor Severino Celestino. Para quem não conhece o professor Severino Celestino, eu vou falar um pouquinho sobre ele. O professor, ele é um ex-seminarista, se tornou espírita há mais de 20 anos, estudioso de línguas antigas, como hebraico e aramaico, muito conhecedor das escrituras sagradas, fazendo sempre relação com o espiritismo. Conhece muito o judaísmo, que é a base de todas as religiões cristãs. Tem vários livros escritos que nos orientam da cultura judaica para que possamos entender melhor a mensagem de Jesus. Entre os livros do professor, eu vou citar 3: Analisando as Traduções Bíblicas, Comunidades do Caminho e o Sermão do Monte. Professor, é com muita alegria que recebemos nesta tarde de sábado, e a palavra está com o senhor neste momento. Boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, Fátima Rocha. Boa tarde. Obrigado, minha filha, pelo seu convite. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para saudar a Conceição, que sempre está nos acompanhando. Sim. Eu sempre, na próxima semana eu acho que estarei com ela, se não me engano, na próxima quarta-feira. Porque nós somos muito ligados ao cristianismo, ao judaísmo, à doutrina espírita. Eu sou espírita há um pouco mais de 20 anos, já sou há 42, já está dobrado esse tempo. E eu hoje fui convidado para falar um pouquinho sobre Jesus, e eu gostaria de projetar alguma coisa para que a gente possa trazer algumas informações sobre este homem que dividiu o tempo. Falar de Jesus é algo que sempre me alegra, sempre me deixa muito feliz, porque eu já visitei a terra dele aproximadamente 1 dúzia de vezes, sempre recebendo como pesquisador, como cristão e como espírita, toda essa sua mensagem de um projeto inigualável, que não existe outro no planeta, por isso que ele é o governador do nosso planeta. E o projeto dele, nascendo entre aqueles que é conhecido como o povo monoteísta da sua época, desde Abraão, e na época dele já estava bem consubstanciado, já era um judaísmo, numa região politicamente invadida várias vezes, com opressões romanas, que já tinha passado por opressões assírias, babilônicas, persas, e Jesus sempre trazendo para nós uma lição de amor, uma lição de despertar. A terra de Jesus é marcada por 3 regiões distintas: a Galileia, a Samaria e a Judéia. A Galileia mais ao norte, que naquela época tinha ligação com a Sírio-Fenícia, com a região de Decápolis, do Líbano hoje e da Síria. E aquela região do norte fazia com que a Galileia não tivesse prestígio, porque se chamava Galileia dos gentios. Mas Jesus teve um projeto muito perfeito para começar por essa geografia magnífica que é a Galileia. Embora fosse conhecida como Galileia dos gentios, mas Jesus amou muito essa região. A primeira vez que eu ouvi falar da Galileia, que eu tive notícia desse lago maravilhoso, que se chama Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, o Lago de Genezaré, o Yam Kinneret, como se diz em hebraico, que significa o Mar da Lira. É como se Jesus tocasse a música do amor para o planeta Terra, nessa lira de águas cristalinas, puras e doces, porque a única região que existe água em Israel é a Galileia.
É um país cercado de desertos. Samaria e Judéia praticamente são regiões desérticas, mas a Galileia salva essa região, porque toda a água de Israel vem daí ou do subsolo, ou então da salinização, dessalinização do Mediterrâneo. E quando a gente vê esse mar, esse lago belíssimo, onde eu já vi o sol nascer e se pôr, muitas vezes já dormi às margens desse lago, a gente sente a atmosfera do Cristo, a energia magnífica que Ele deixa em nossas vidas, com muito amor, com suavidade, com conforto, com esperança, com luz. E eu vejo essa região, geograficamente, ela, como eu já falei para vocês, ela é dividida em 3 regiões. Aqui a gente vê ao norte a Galileia, meio a Samaria, a Judéia ao sul. Nós temos uma região que possuía povos, todos descendentes dos hebreus, ou povo hebreu especificamente, porque o galileu era hebreu, o samaritano era hebreu e o judeu era hebreu. Hoje, pela questão da religião, passou a ser mais judeus, por causa do Reino do Sul, mas aí é outra história, que a gente teria que falar com muito mais calma, o tempo que nos reserva não é suficiente, mas eu quero focalizar o nosso estudo da tarde nessa região, nessa Galileia discriminada, de doentes, pobres e analfabetos, e que Jesus escolheu como base principal para iniciar o seu ministério, onde ele realizou coisas maravilhosas, acolhimento de amor com todos indistintamente, como víamos na música antes, na mensagem de Paulo, que diz que a gente não deve resistir ao mal, mas deve levar amor aonde existe tragédia, onde existe desamor, onde existe violência. E Jesus fez exatamente isso, e como Paulo dizia que foi crucificado com ele, estava sempre sintonizado com os ensinos magníficos e libertadores do Cristo. Essa região, ela é muito conhecida como Galileia, a região mais, eu diria assim, privilegiada do ponto de vista da natureza. Aqui a gente pode ver pequenininho, aquele lago que eu comecei mostrando a vocês, que é toda a riqueza, porque esse lago ele recebe águas que vêm aqui do Monte Hermon, dessa região de Cesareia de Filipe, recebe e envia por todo o Vale do Jordão, formando o vale mais fértil do Jordão, desembocando no Mar Morto, e o Mar da Galileia recebe, distribui, não é egoísta, então ele tem vida, tem natureza, tem água, tem árvores, tem peixes em abundância, e por isso ele é tão rico, porque ele não é egoísta, ele recebe e distribui com os outros. Ao contrário, o Mar Morto, porque é egoísta, recebe, não dá para ninguém, ele é morto, sem vida. Então, a própria natureza, a própria geografia dessa terra já nos dá uma lição de que não podemos optar pelo egoísmo, que a própria natureza traz lições de que só aquele que dá é que tem. E as regiões que a gente ouve muito falar no Evangelho, da Galileia, Corazim, Betsaida, da terra de Pedro, Cafarnaum, nossa, isso aqui é o coração para mim de Israel. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre algumas experiências aí. Genezaré, que é onde fica atualmente um barco belíssimo, que foi descoberto na época de Jesus, no Kibbutz Gnossá, Magdala, terra de Maria Madalena, e Tiberíades, aquela cidade toda em torno do lago. E a gente descobre que 80% do ministério de Jesus foi realizado na Galileia, em torno do Mar da Galileia. Por fora fica Nazaré, Caná e Monte Tabor, Naim, por onde ele, aonde passou, deixou riquezas infinitas. E aqui só um resumo do que Jesus fez, citado pelos evangelistas, né? São vários feitos, inúmeras, incalculáveis bênçãos derramadas sobre essas regiões de Cafarnaum, Caná, Nazaré, Naim, Monte Tabor, Magdala. E a gente tem aqui os grandes encontros de Jesus, deixando para nós um amor incondicional que devemos ter por aqueles que nos cercam.
Inicialmente, rapidamente, só para situar vocês, Nazaré, uma cidade onde viveu a mãe de Jesus com seu marido José, e onde Jesus passou a infância, a adolescência e toda a sua vida, e onde ele escolheu, o primeiro lugar que ele escolheu para levar a sua mensagem foi a sinagoga de Nazaré, onde não foi bem recebido pelos seus, lamentou e mudou-se para Cafarnaum, a 32 quilômetros daqui. Nazaré é uma cidade cujo a própria palavra em hebraico, Natsarat, significa broto, rebento, de onde surge a palavra cristão, Notsri, que é derivado exatamente daquele local onde Maria viveu, onde ela educou e criou seu filho Jesus, onde ela começou sua vida. Nasceu em Séforis, mudou-se para Nazaré, e aí ela, vamos dizer assim, foi a fonte, a origem, porque a palavra Natsirut, em hebraico, significa cristianismo. Então, tudo vem de Nazaré. Essa torre do local da casa de Maria, com esse farol simbolizando Jesus, a luz do mundo, que veio para nos iluminar e solicitou que nós também o fôssemos. Esse é o poço de Maria, em Nazaré, perto da sua casa, onde ela ia buscar água. E diz Lucas que aqui ela começou a sentir a presença de um ser, que ela vai para casa e em casa ela recebe a anunciação do Espírito chamado Gabriel, que ela ia ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, nosso Mestre Maior. Essa é a Igreja da Natividade, aliás, da Anunciação, Igreja da Anunciação em Nazaré, do arquiteto italiano Antônio Berlucci. E aqui nós temos o local do nascimento do Cristo, em Belém, nessa cidade aonde Jesus chega, simbolizando a humildade, nascendo numa manjedoura, nesse local que a porta para você entrar, você tem que se curvar. Eu que sou baixinho, as pessoas têm que passar se curvando. Por isso que essa porta na Igreja da Natividade se chama Porta da Humildade, para chegar exatamente nesse local magnífico, cheio de luz, com essa estrela de 14 pontas, simbolizando a descendência de Davi, que a palavra Davi, em hebraico, dá como somatória o número 14, segundo Mateus, que foi o revelador. Nós temos aí uma simbologia das 42 gerações de Abraão a Jesus, com 3 vezes 14 gerações. Aí são sempre as nossas marcas e registros de passagem, porque é onde Jesus passou, já tive a felicidade de passar e sempre gosto de marcar presença para eu sentir a felicidade com as pessoas que sempre viajam conosco, as nossas irmãs Márcia e Wanda, da RW Turismo, minha esposa Maria das Graças, e outros amigos que estão sempre conosco, que nos honram muito em visitar esse campo de pastor, onde Jesus nasceu, e reviver também essa história triste de Belém, onde os soldados de Herodes mataram muitas crianças em nome de Jesus, enquanto ele fugia para o Egito, na companhia de sua mãe e de seu pai. Outras crianças deram a vida por ele. E aqui nós tivemos a oportunidade de visitar um local lá em Belém, onde estão ainda hoje os ossos das crianças mortas por Herodes naquela época. O registro está lá, num local de uma certa forma privativo, mas nós tivemos em 2 vezes a oportunidade, através do nosso guia de Belém, de visitar. E aqui Jesus abraçando aquelas crianças, num abraço fraterno, de atender os primeiros mártires, que os primeiros mártires do cristianismo não foram os apóstolos, nem os cristãos do primeiro, segundo e terceiro, mas as crianças primeiras, como está escrito aqui, da águia népia, os primeiros mártires, os santos mártires, que Jesus os abraça, os conforta. E João, seu primo, porém um grande médium, que reencarnou
como Elias, depois como João, para receber e identificar Jesus, que Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi identificado no Jordão. Aqui é uma parte do Jordão que sai do mar da Galileia e vai até o Mar Morto, passando pelo verdadeiro local onde Jesus se batizou, que é Betânia do Jordão, como está lá no Evangelho de João. O verdadeiro local do batismo hoje não tem nada lá, porque foi um tempo pertencendo à Jordânia, era um campo minado e ninguém tinha acesso. Mas, graças a Deus, hoje a gente já tem. João 1:28 fala exatamente que ele foi batizado nesse local, onde fica Betânia do Jordão, às margens, praticamente, do rio, que aquela região era muito irrigada. Hoje já tem menos água por causa das irrigações da nascente. E aqui está a descrição em João 1:26-28, de realmente João identificando em Betânia do Jordão, como do outro lado do Rio Jordão, do lado oriental, porque do lado ocidental é exatamente Israel. E aqui nós estamos, nessa foto vocês podem ver, nós estamos na Jordânia e esse pessoal que está do outro lado está em Israel. Então a fronteira é exatamente essa divisão aqui, a gente só pode vir até aqui, na Jordânia, e quem está em Israel só pode vir até aqui. Para vocês terem uma ideia, para passar de um lado para o outro, precisa de passaporte. E aí Jesus identificado, vai ao monte da aprovação, que ele não foi tentado, ele foi passar por uma reflexão, também não foi 40 dias, nem 40 noites, como se fala, é outra história. E finalmente ele sobe e vai para Galileia, onde ele vai escolher o seu grupo. Mostrar que ninguém faz nada sozinho. Ele não escolhe PhD, ele escolhe pessoas humildes, galileus, a grande maioria, mas não deixava de ser judeu. E quando eu vejo e reflito sobre isso, nós temos que concluir que Jesus era magnífico nesse sentido. Ele foi atrás do pobre, do oprimido, do discriminado. A discriminação era tanta na Galiléia, que chamava Galiléia do Gentil, porque ela só pelas fronteiras que ela tinha, com a Síria, a Fenícia, Decápolis e outras regiões, se dizia que ela era contaminada, a questão ortodoxa, que sempre existiu em todas as religiões. Até na nossa ainda existe, infelizmente, pessoas ortodoxas. Mas Jesus foi atrás exatamente do mais simples. Ele não começou na Judéia, onde estavam as altas cúpulas, o escritório romano, o templo de Jerusalém, os sacerdotes. Não. Ele foi para junto daqueles que estavam com mais necessidade, nos dando o exemplo de que a gente não deve esquecer, sobretudo em momentos como nós estamos vivendo, aqueles que estão em maiores dificuldades e mais esquecidos da sociedade, os mais discriminados. Onde houver indiferença, a gente tem que fazer como Jesus fez. Mostrar que ninguém faz nada sozinho e escolher o seu grupo e capacitar esse grupo, porque ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos ali naquele local, lhes ensinou, lhes orientou, lhes preparou para realmente levar o evangelho dele para todas as nações do planeta, como se fala lá em Mateus e outros evangelistas. Esse é o local específico onde Jesus escolheu seus discípulos, na Galileia. Aqui nasce a semente de um projeto perfeito na sua criação e na sua execução. Porque todos que Jesus escolheu foram vencedores, foram vitoriosos. Isso é que é importante, mostrar que ele soube preparar o seu grupo e disse: eu vos envio como ovelhas entre lobos. As metáforas deles eram fantásticas, né? As suas parábolas são inigualáveis. E aqui a gente molhar os pés nessas águas, respirando o mesmo ar que Jesus respirou, é algo indescritível. Dividir com aqueles que nos acompanham a experiência
nesse local que aqui Jesus não só escolheu os discípulos, aqui como Jesus vem depois de crucificado, naquela manhã que ele vem tomar café com os discípulos, com os apóstolos, naquele local, 3 dias depois, e confortá-los e prepará-los para o futuro, mostrando que a morte existe, os mortos não. É um lugar realmente muito forte em nossas vidas. E ele começa a pregar nas sinagogas. Aí ele está lendo a Torá, porque Jesus era judeu, com a cabeça coberta. Esse é o estilo judaico, como está nesse filme, muito bem feito, e lendo um rolo da Torá. Então, ele lê o profeta Isaías e lê exatamente o capítulo que se refere a ele. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar os doentes, curar os coxos, os deficientes, os obsediados, fazer tudo aquilo que é necessário para a libertação do ser humano pelo amor. Mas ele não é aceito na sua cidade. Hoje é o local onde Jesus leu esse rolo que nós mostramos para vocês. Aqui é a primeira sinagoga onde Jesus entrou em Nazaré e não foi bem recebido pelos seus. Pelo contrário, quiseram tirar-lhe a vida, chamaram ele de louco, de tudo que é possível. Ele ficou triste, como diz João. Veio para o que era seu, os seus não receberam. E ele se muda para Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Aqui é onde nós temos uma sinagoga, aqui é onde nós temos a casa de Pedro, onde é essa igreja, e aqui tudo era a cidade de Cafarnaum. Aqui, uma igreja ortodoxa, essa região ia até o outro lado, aqui o Mar da Galileia, cumprindo-se a profecia de Isaías, terra de Zabulon e Neftali, e sobre ti descerá uma luz. A terra de Zabulon e Neftali, as tribos dos filhos de Jacó, com esse nome, ficava exatamente, situada nessa região. E Jesus começa o seu verdadeiro ministério aí. É um local magnífico. Hoje tem essa igreja octogonal, em cima do que foi a casa tirada da sinagoga. Veja como ficava perto. E o mar, a margem do Mar da Galileia, mais adiante. Aqui é a entrada da cidade. Aqui, Cafarnaum, que é escrito aqui em inglês, só pelo fato dele ter começado o seu ministério aí, lembra o profeta, o salmista, que diz que fala da sagrada montanha do Senhor. E aqui eu posso dizer o sagrado, o início do projeto do Cristo. Eu entrei a primeira vez no dia 25 de setembro do ano 2000. Portanto, no próximo mês completa 21 anos. Pela primeira vez, e não vou esquecer nunca, meus filhos, meus queridos irmãos. Porque quando eu cheguei aí, na entrada de Cafarnaum, que eu vi essa cidade, eu tomei assim uma espécie de choque, algo começou a me envolver, eu comecei a sentir alguma coisa diferente. Estava eu, minha esposa e meu filho, dessa vez eu não tinha ido com um grupo, eu fui sozinho. Eu comecei a sentir algo estranho aí na entrada da cidade, comecei a procurar uma estradinha de areia que eu conhecia que tinha. Mas o tempo muda, as coisas mudam, mas a memória e o registro perispiritual da gente nunca acaba, né? Vocês sabem disso. E eu comecei a me sentir estranho. Eu estava com a filmadora, uma máquina de fotografia, e eu passei um para minha esposa, outro para meu filho, e entrei. Entrei aí em Cafarnaum, levitando e olhando para trás, que eu queria encontrar a estradinha, porque aí só tem asfalto hoje, estacionamento muito grande para ônibus. Quem já viajou conosco sabe disso. E eu fui entrando na cidade e cheguei à casa de Pedro. Quando eu cheguei à casa de Pedro, debaixo da igreja, fica essas ruínas, que aí era especificamente a cozinha, e eu comecei a procurar as divisórias da casa e a me lembrar do paralítico de Cafarnaum. Comecei a me lembrar do Evangelho, que Israel, a Galileia,
é uma página aberta do Evangelho na vida da gente. E eu comecei a me sentir estranho mesmo, eu não sabia explicar o que estava acontecendo. A minha respiração ficou um pouco ofegante e, de repente, eu não me vi mais aí, eu me vi em Cafarnaum, no templo de Jesus, como um filme. Eu vi as pessoas indo e voltando, movimentado, pessoas com cesta nas costas, outro passava na minha frente, alguém passou, eu vi os poros do rosto, os transeuntes, um tinha uma verruga muito grande no nariz, como é que eu ia ver uma verruga no nariz, uma visão dessa? Até hoje eu me impressiono com a nitidez da visão e a emoção que eu senti, porque foi tão grande que eu não sabia descrever. Aí eu olho para a entrada da cidade, e aí que foi que a minha surpresa aumentou, porque eu vi um grupo caminhando naquela estradinha que eu tinha visto, na estrada de areias brancas. Era coisa como uma vereda, mas era uma estradinha carroçável, se a gente pudesse classificar. E um grupo de pessoas na frente delas, um homem que se destacava, eu não vi o rosto, estava de costas, mas eu tinha quase certeza na minha visão que era Jesus, era a resposta que eu estava querendo. E me deu uma tristeza, assim, uma saudade, não foi muito tristeza, foi mais saudade, porque eu sabia que eu tinha presenciado tudo aquilo que eu estava revendo e que eu fui indiferente a tudo aquilo. E eu senti a quentura, o calor das lágrimas descer no meu rosto. E a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido uma viagem muito importante, tinha perdido o transporte ou o voo, não sei. Eu não cheguei na hora. E eu digo para vocês, até hoje, eu não esqueço esse dia. Acho que foi o grande convite da minha vida, do Jesus, foi esse. Porque eu não consigo lembrar isso sem me emocionar. É forte demais na minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida é antes e depois do dia 25 de setembro do ano 2000. Eu já tinha muito amor pela Galileia, desde o tempo de seminário. Quando eu ouvi falar na Galileia, me dava uma saudade, eu não sabia de quê. Para mim era vontade de conhecer, mas tem Jerusalém, tem outras regiões, Samaria, eu nunca tive isso. Eu sinto isso com a Galileia. Eu tenho uma entidade que anda comigo, que eu não sei quem é, eu escuto só a voz, e ela me dizia, nunca é tarde para recomeçar. E depois eu tive uma enfermidade, e eu fui sabedor que eu não era bem o que eu pensava que fosse. Eu tinha planejado entregar Jesus para os romanos. Eu morava na Alta Galileia, aí vem uma série de lembranças, quando eu subo hoje com as nossas queridas irmãs Márcia e Wanda, e a minha esposa e o grupo para a Alta Galileia, eu fico procurando aonde seria sido o meu lugar, onde eu vivi naquela época. E eu ainda voltei para ver Jesus. Uma noite eu tive a oportunidade de ouvir ele falando e minha cabeça mudou. Mas quando eu quis mudar meu compromisso com Roma, Jesus tinha sido crucificado e eu não resisti. Segundo um amigo me falou, eu tomei uma espécie de cicuta e isso ficou muito tempo nas minhas encarnações subsequentes, eu sofrendo as consequências. Mas é muito forte essa minha visão com Jesus na Galileia, levando esse consolo, que Mateus diz que multidões o seguiam, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região da Além Jordão, porque quando Jesus começou a pregar nessa sinagoga, aí em Cafarnaum, dizem os estudiosos que no segundo sábado, porque as grandes pregações de Jesus eram no sábado, as curas deles eram no sábado. Por quê? Porque o judeu trabalha durante a semana, no sábado é que ele vai para a sinagoga, é que ele vai para as suas orações, é que ele tem um momento de encontro com Deus especial, é no sábado, é o maior dia para eles. Era a época das aglomerações para Jesus levar a sua mensagem. Então, diz que no segundo sábado já não cabia mais de gente na sinagoga de Cafarnaum. E então Jesus as conduziu, esse grupo, para o monte. E foi nesse monte que ele sentou, não lá, que aqui nós temos hoje uma igreja, chamada Igreja das Beatitudes, mas a história e os estudos mostram que ele sentou mais ou menos no meio.
E aqui a multidão acompanhou ele, e ele começou a falar como um mestre sentado e trouxe exatamente o maior sermão, como estava mostrando a música de Tim Vanessa, eu adoro essa música. Essa música e médios, para mim, são belíssimos. E ele aí trouxe o maior discurso de todos os tempos, que é o sermão das beatitudes, que, na verdade, eu chamo de exortações, conforto, força, coragem, perseverança, que ele não chamou ninguém de bem-aventurado, e essa primeira palavra do sermão realmente fez com que o restante não fosse bem entendido, exatamente por causa de um erro de tradução, que o verbo achar, em hebraico, é o verbo usado por Jesus nesse local, que é avançar e ir em frente, não desistir, porque diante da dificuldade a gente não deve parar, deve permanecer, pedir forças para continuar. E é isso que está em todo o sermão. Quem põe a mão ao arado, aquele que perseverar até o final. E quando se fala de bem-aventurado, é baseado num erro ou num paralelo de tradução, que a palavra ashirei em hebraico pode ser interjeição, que é o que está no Salmo número 1, bem-aventurado, e pode ser avançar, não desistir, que é o que está no sermão em Mateus, capítulo 5. Aqui vocês têm uma ideia do formato do Mar da Galileia, o Yam Kinneret, como está escrito aqui, transliterado, e os locais por onde a gente caminha sempre em torno desse largo, desse mar. Essa fotografia, um presente que eu recebi do alto. Eu ia dormir no hotel e acordar vendo o sol nascer no Mar da Galileia. Foi 13 de novembro de 2009, a primeira viagem que eu fiz com o grupo à Terra de Jesus. Nunca esqueço esse presente que eu recebi. A gente olha aqui, parece que vai ver Jesus aparecer aí a qualquer momento. Aqui é uma outra foto de cima do monte das Bem-aventuranças, é onde eu mostrei a vocês agora, que a gente avista de cima do monte, tem essa visão. Aqui é onde a casa de Pedro está aqui é a entrada, onde eu vi a estradinha, e aqui é uma igreja ortodoxa grega, que é uma parte que pertence aos franciscanos, e outra a igreja ortodoxa grega. Aqui é o local onde hoje tem essa igreja chamada das Beatitudes, com 9 colunas, que representam as 9 bem-aventuranças ou beatitudes, que são as exortações do Cristo. Então, aqui, vendo as multidões, ele subiu a montanha, ou o monte, e ao sentar-se, aproximar os seus discípulos, ele começou a proferir o maior sermão de todos os tempos, que quem teve o privilégio de ouvir foram as montanhas da Galileia. Nenhum outro local teve esse privilégio. E Jesus ensinava sentado a maneira de muitos mestres, trazendo conforto, consolo, auxílio, porque ele não foi só pregar, ele começou a curar, orientar, desobsediar, e depois é que ele traz esse discurso magnífico que diz Lucas que ele deve ter ficado a noite toda em sintonia com Deus para trazer tamanha luz para a humanidade, que é esse sermão inigualável. Que é um sermão que está atualizadíssimo, porque cabe muito bem no que nós estamos passando já há quase 2 anos, essa pandemia, que a gente não perca a esperança e lembre-se dos consolos e das exortações que Jesus deixou nesse sermão, que tudo passa, que as dificuldades aqui serão naturalmente compensadas no mundo espiritual. Aqui é a Tábiga, o local onde ele realizou com a multidão a conhecida multiplicação dos pães. Aqui nós temos uma pedra nessa região que pertence hoje aos alemães, simbolizado a cesta com os peixes, a cesta com os pães, aqui 2 peixes, e aqui diz que foi de cima dessa pedra o ponto onde ele retirou
a cesta, fez a oração e mandou distribuir com as pessoas. Aqui a Mensa Christi, o local onde ele escolheu os discípulos, e nessa pedra ele realiza o famoso café da manhã com os discípulos, quando ele pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava, e que promete também que João ficaria até que ele voltasse, como realmente João voltou. Ele voltou na ilha de Patmos, onde João com Prócoro receberam o Apocalipse. Aqui, o Brasil, nossa terra querida, cobrindo ou sintonizando com o amor do Cristo, onde ele realizou tanta coisa bela. E o Mar da Galileia é um berço da sua vida, onde ele ensinou tanta coisa maravilhosa aos seus discípulos, onde ele disse que eles tinham que deixar de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homem. Aí nós estamos com o nosso primeiro grupo nesse barco, onde nós falamos que geralmente a gente vai com o nosso grupo, e Israel respeita muito todos os seus turistas, todos os seus visitantes, principalmente os brasileiros. Aqui tem a bandeira do Esperanto, que tinha uma companheira que era esperantista, junto com Adão Nonato, e nós levamos a nossa mensagem aí, falando da tempestade acalmada, que está lá em Marcos 4, 35 a 41, né? E que a história conta que Jesus estava dormindo no barco quando os discípulos acordaram, e ele levantou a mão e a tempestade acabou e passou, e nós já tivemos a oportunidade de ir aí umas 2 vezes, eu acho. Márcia e Wanda que se lembram. Eu acho que sim, umas 2 vezes que tinha ventania e vento aí, uma certa tempestade, nós já experimentamos aí, porque essa região, o Mar da Galileia, o lago, ele fica entre montanhas. Não tem como o vento da montanha descer para lá, mas o Vale do Jordão tem algumas épocas do ano que encana um vento e ele sobe e entra no lago e forma realmente ondas. E a gente sabe, pela doutrina espírita e pelo Livro dos Espíritos, na questão 538, que quem forma os ventos, as tempestades, os fenômenos da natureza, são espíritos que são designados por Deus. Formam categoria especial no mundo dos espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Serão eles seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Diz o Espírito da Verdade, que foram ou que o serão. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim, entre os espíritos como entre os homens. Resumindo, Jesus desperta, vê os espíritos e diz assim: ó, menino, vão embora, que meus discípulos querem pescar e eu quero dormir. E resolveu todo o problema. Por isso que ele disse, ficaram admirados, e ele disse: o que eu faço, vocês puderam fazer e até muito mais. Isso aqui é mais uma foto do grupo. E nós temos aqui essas 2 pessoas que viajaram na primeira viagem conosco, que marcou muito a solidariedade e o amor que surgiu, e a fraternidade entre essas 2 irmãs nossas. Porque essa aqui é deficiente visual. Ela ia viajar com uma companheira, ela é de Campinas. E na hora do embarque, a companheira não veio. E as meninas, a Márcia e a Wanda, ficaram meio preocupadas. E a nossa irmãzinha aqui disse: não, minha filha, eu cuido de você. E a viagem inteira, lembrando a vocês, essa é católica e essa espírita. Esta daqui foi os olhos dessa viagem inteira. Ela irradiava tudo, ela narrava tudo. E a nossa companheira de Campinas, a deficiente visual, aproveitou bastante.
uma prova de que aonde Jesus se encontra, as dificuldades se superam. E aqui a igreja de Caná, na Galiléia, onde Jesus, segundo João, realizou o seu primeiro feito, transformando a água em vinho, num casamento, que aqui você tem um casamento judaico, que eu gosto sempre de lembrar, Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Diz que aqui era a cidade de Natanael, ou Bartolomeu. Há quem diga que ele foi o casamento dele, mas isso são histórias paralelas. Mas que você tem esse pano, que é a rupá, que os noivos participam no casamento, e aqui as taças na igreja de Caná, simbolizando exatamente o primeiro feito narrado lá no Evangelho de João, mostrando que Jesus era capaz de chamar a atenção, porque ele era realmente um espírito superior, o modelo e guia da humanidade, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem quiser ler a história, que eu acho que vocês já conhecem muito bem, está lá em João 2, 1 a 12. E aqui é uma cadeia de montanhas do Hermon, aonde Jesus subiu, segundo está narrado lá no Evangelho de Mateus e outros, lá na Alta Galiléia. Aqui, quando eu subo essas montanhas, vocês podem ver a estrada aqui, ela realmente sempre mexe comigo. E aqui nós chegamos em Cesareia de Filipe, uma cidade construída por filho de Herodes Filipe, nas bases do Monte Hermon, onde nasce o rio Jordão. Aqui vocês podem ver águas da nascente Jordão, água mineral puríssima, e foi aqui que Jesus se revela como Messias, através de Pedro, e também nos dá uma lição sobre reencarnação, quando ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? As ruínas de Cesareia de Filipe, aqui o templo do deus Pan, que era um deus de chifre, perna de bode, com uma flauta que encantava as mulheres naquela época. Então, aqui era um centro pagão que Jesus utilizou exatamente para visitar, se revelar, a primeira revelação dele como Messias, que a segunda já é no Monte Tabor e mais na frente no Evangelho de Mateus. 7 dias depois, ele sobe essa montanha, que fica 602 metros acima da planície de Esdrelon, onde ele se transfigura com seus discípulos, e aí ele traz realmente mais uma lição muito importante para nós. Essa montanha da Galileia, Baixa Galileia aí, ela fica a 602 metros acima da planície de Esdrelon, ou planície de Jezrael, também pode ser esse mesmo nome. Nós chegamos até uma parte e depois subimos de Divã. E lá está narrado em Mateus 17. Aqui vocês podem ver a igreja da Transfiguração, que, segundo Kardec, é uma projeção do nosso perispírito, imagine. Por isso que Jesus conseguiu ser visto como seu rosto brilhando, como mais puro linho, foi a única forma que Mateus encontrou de narrar que viram Pedro, Tiago e João, e que Jesus também, de uma certa forma, foi reservado nesse momento, porque ele só levou 3 discípulos com ele, e depois ainda disse a eles: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então, Jesus aqui, ele quis deixar para nós uma lição da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual, de uma forma tão real que Pedro pediu a ele que permitisse que eles construíssem 3 tendas, que está aqui a torre da igreja, com 3 tendas, simbolizando a central, que é Jesus, Moisés à direita e Elias à esquerda. E aí nós temos a entrada da igreja, vocês podem ver, ela fica lá atrás, lá no fundo, a gente sobe a montanha e lá é que a gente chega, caminha um pouco para poder chegar lá nesse local, que também é magnífica a visão, magnífica a mensagem, e que a gente sempre aproveita aí o local onde a gente chega
desce das vans e aqui a gente caminha por aquele corredor que vocês viram agora até chegar à igreja. E aqui o grupo reunido, onde a gente passa para as pessoas a importância de estar aí. Aí nós estamos ao lado da igreja da Transfiguração, em cima do Monte Tabor. Esse aqui é o nosso companheiro Adão Nonato, que esteve conosco na primeira viagem e agora já está na pátria espiritual. E todos esses que aqui estão conosco, de amigos viraram irmãos, de amigos viraram irmãos. Aqui é mais uma vez outro grupo, tem um grupo da Paraíba com um casal de Brasília, esses dois, o restante aqui é tudo da minha terra, e frequentam a nossa casa também. E aqui, curiosamente, do outro lado do Monte Tabor, também na Galileia, ficam as montanhas de Endor, aonde Saul, primeiro rei de Israel, vai visitar uma médium aí e conversa com Samuel, ou seja, Saul encarnado, Samuel desencarnado, mostrando a comunicabilidade entre os dois planos, que foi repetido por Jesus. Do lado de cá, vocês vejam que aqui nós tirei essa foto de cima do Monte Tabor, mostrando que a primeira revelação se continua com a segunda. Aqui foi Saul e Samuel. E na que eu estou falando com vocês foi Jesus, Moisés e Elias, representando as três revelações. Moisés a primeira, Jesus a segunda e Elias a terceira. Aqui vocês veem Moisés com as tábuas da lei, Elias e ele, e a frase em latim no centro da igreja, né, na arca principal, et transfiguratus est ante eos, e transfigurou-se diante deles ou perante eles. Aqui é outra visão do centro da igreja, a gente sempre visita também as capelas de Moisés e de Elias, que ficam uma de um lado, outra do outro. Agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa foto. Isso aqui é feito por um pintor italiano. Aí vocês observem Moisés com as tábuas da lei, Jesus e Moisés e Elias com o livro. Todos os grandes estudiosos, todos os teólogos falam que Moisés representa a primeira, o Velho Testamento, que eles não falam de terceira. Terceira revelação é um conceito trazido por Allan Kardec. Porque sempre os teólogos falam das três religiões monoteístas reveladas. E aí você tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas Kardec, pelo desdobrar natural das três revelações, da chamada primeira revelação e não Velho Testamento, Jesus com a segunda e Elias com a terceira, a gente observa que os estudiosos, mas até o próprio Lutero e outros estudiosos falam que Elias representa os profetas, Moisés, a Torá e Jesus, o Evangelho. Então, vocês observam que coisa interessante. Elias, que Jesus disse que João Batista foi Elias que voltou e que não foi conhecido, fizeram com ele tudo que quiseram, mas esse pintor colocou Elias com um livro. Se você analisar que o profeta nada mais é, no conceito judaico, do que a mesma coisa que o médium, que Kardec codificou, porque a palavra Naba, em árabe e em babilônio, é profeta. É aquele que tem condições de convocar as pessoas a serem melhores e é um intermediário entre Deus e os homens. Aí você vê, os hebreus chamam de Navi, que é um intermediário entre os homens e Deus. E Kardec chama de médium. Os gregos chamaram de profetas, aqueles que são intermediários. E a palavra
permaneceu na Bíblia como profetas pela influência da Septuaginta, da Bíblia em grego, mas no hebraico é Torá, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Mas, para o não espírita, eles param aí, que eram os profetas não, os Navi, que são os representantes entre Deus e os hebreus. Para os gregos, eram profetas, porque que eles chamavam de aqueles que são intermediários entre os dois planos, e Kardec chama intermédium, que acaba sendo abreviadamente médium. Então, nós temos aí na concepção teológica universal, você tem primeira e segunda revelação, e a terceira, não terceira revelação, a outra terceira religião monoteísta revelada seria o islamismo. Na concepção de Kardec, eu entendo assim, independente da questão teológica, que eu também o sou. Mas eu vejo assim, Moisés, que trouxe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, como diz Emmanuel, o maior código de justiça e moral da humanidade, que serve até hoje para todos os povos do planeta. Os 10 mandamentos seriam capazes de a gente praticando o que ele pede, o que ele ordena, o planeta estaria salvo. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso, ter submissão a Deus, considerá-lo como Deus único, amar o próximo como a si mesmo, porque isso também está no Levítico 19. Então, a primeira revelação, se tivesse sido vivida, talvez Jesus nem tivesse necessidade de ter vindo ao planeta Terra. Então, eu vejo Moisés como a primeira revelação, Jesus representando, logicamente, a Brit Hadashah, que é a nova aliança, que é o Evangelho, e Elias, para mim, não representam os profetas, representam a mediunidade. Foi através do livro dos Espíritos, sob a égide daquele que Jesus convidou, porque, se você analisar, Elias não tem um livro profético e profeta com o nome de Elias. Você pegar todos os profetas da primeira revelação, não aparece, Elias não é. Elias aparece a história dele no livro dos Reis, mas Elias é citado pelo livro dos Reis, Elias é citado por Isaías e Elias é citado por Malaquias. Então, Elias é mais citado que qualquer outro profeta, porque ele foi citado pelos outros. E o próprio Jesus cita Elias, voltando como João Batista, porque era o que Isaías 40, versículo 3, fala: a voz do que clama no deserto, mostrando que João Batista, quando perguntaram a ele se ele era Elias, ele disse que não, tu és profeta, ele disse não, e quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, como está lá no começo do capítulo de Marcos. Então, João se enquadra naquele que Jesus escolheu para ser o grande intermediário, o grande responsável, porque lá em Mateus 17, quando Jesus desce da montanha, e perguntaram: mestre, por que é que dizem os escribas que Elias teria que vir primeiro? Jesus diz assim: Elias virá para restaurar todas as coisas. E ele diz lá, falando, no capítulo 14 do Evangelho de João, e no 16, que o outro Consolador viria relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas. Assim, eu entendo, eu vejo que, quando Jesus diz que Elias terá que voltar para restaurar todas as coisas, ele volta, como o pintor coloca aqui, restaurando todas as coisas com a responsável pela codificação. Então, eu vejo Moisés, Jesus e o Espírito da Verdade aqui, prometido por Jesus como uma sequência natural do seu projeto, que foi feito para que não se perdesse, como ele bem diz, lá em João 10, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, meus queridos, com esta
exposição, nós encerramos aqui. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas esse trabalho de Jesus na Galileia, para mim, ele é o mais perfeito, ele é o maior, ele é o mais solidário, ele é o mais humano, ele é o mais completo. Porque ele veio, porque ele estava penalizado com os sofrimentos daquele povo da Galileia. É com você, Fátima. Professor Severino, a gente fica emocionado. Está todo mundo aqui mandando mensagem para mim, dizendo que está emocionado com a palestra. E a gente fica mesmo. E a sua emoção, é impressionante que eu já o assisti várias vezes e sempre o senhor se emociona. Eu não consigo nem imaginar, então, o que o senhor viveu estando lá, porque não consigo imaginar. É muito forte, viu, Fátima? Muito forte para mim. Nunca é como algo que está registrado, eu acho, não é nem na minha memória, no meu perispírito. Sim. Vai além da memória física, da memória sentimental, é uma coisa perispiritual. Professor, eu lembro, eu lembro que o senhor narrou uma vez que teve um momento das viagens que o senhor se afastou de tudo, não teve um momento assim? E ficou sozinho, sentindo a vibração daquele lugar. O senhor pode falar um pouquinho desse momento? Que o senhor se afastou dos turistas e quis ficar sozinho lá. Olha, pela minha vontade, Fátima, particularmente, eu ainda tenho um sonho de ir a Israel sozinho, assim, para eu ficar o tempo que for preciso, sem eu precisar, sem depender de horário. Eu queria ficar um dia em cada lugar. Está entendendo? Especificamente em Cafarnaum. Sim. É muito forte aquele local para mim. Porque ali tudo é como se tudo me falasse de Jesus. É uma coisa interessante, porque quando eu vou a Jerusalém, quando eu chego no templo, eu vejo oposições a Jesus no templo, as histórias de oposições, de pessoas que não aceitavam, outros que contradiziam, outros que o perseguiam. Mas na Galiléia é diferente. A Galiléia é um lugar de paz para mim. E foi para Jesus durante muito tempo. As oposições a ele começaram já quando ele já estava para ir para a Judéia, para os últimos 8 meses da vida dele, que foram turbulentos, culminando com a sua morte. Mas ele, ali em Cafarnaum, sentado debaixo de uma figueira daquela, porque hoje tem umas figueiras, tem uns bancos, e a gente fica ali, olha, não dá vontade de sair. Imagina. Eu olho para aquele mar, eu olho para aquele lago, e me dá um sentimento de uma pureza tão grande que, para mim, eu vou ver Jesus. É aí no Monte das Oliveiras, quando ele faz a última oração dele. Aquelas oliveiras de lá da Igreja das Nações me falam muito. E quando Jesus chora sobre Jerusalém, ali pertinho, fica ali a igreja do Dominus Flevit, que é onde Jesus chorou, ali também me é muito forte. Mas Cafarnaum não tem igual. Cafarnaum e a Alta Galileia são... Sim. E eu entendi também quando o senhor disse que a música Médium, que o senhor gosta muito de Chico Vanessa, quando eu ouvi essa música também pela primeira vez, mas foi uma coisa, né? Mas também ela fala tudo que o senhor estava falando aí agora, de Elias, de Moisés, de Jeremias.
ela é muito Isso. profunda, né? E, professor, aproveitando a presença da Conceição, do NEP, e o senhor que fala muito para os NEPs, né? É muito convidado para falar nos NEPs, não é isso? Eu tenho uma simpatia muito grande pelos NEPs. Sim, A são turma do, vários, né? São eu já vários. falei com a turma de Brasília, já falei com essa turma de Conceição, tem outra turma, parece que foi do Amapá, tem vários estados, para Pernambuco também, eu já falei com os nepianos, como eles chamam, né? Nepianos. Mas então, eu sou assim, uma novata, né? Uma nepiana bem novata mesmo. Mas aí o que eu quero contar, e a Conceição vai ficar sabendo agora também, é como que os estudos, porque NEP é núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, né? À luz das escrituras sagradas, fazendo ligação com a doutrina espírita, com Kardec, com os livros Isso. de Chico, Emmanuel, né? André Luiz, aquela coisa toda. Então, o povo estuda muito, né? E eu tenho aprendido bastante, mas contando uma experiência rápida de ontem, não da minha pessoa, mas porque eu vou falar de Jesus, e eu queria que o senhor tentasse explicar assim, né, como é que isso acontece. Ontem eu estava me sentindo mal, foi uma semana muito difícil, e eu estava ainda convalescente, fui tomar um banho para ver se melhorava, e na hora eu ouvia como se alguém falasse assim, pensa nos seus estudos, nos últimos estudos. E o último estudo a gente tinha estudado sobre José, pai de Jesus. E aí eu pensei nele. E aí eu pensei assim, bom, você não deixou de existir. Você está em algum lugar, em alguma galáxia, em algum planeta, em algum lugar você está. Aí pedi a ele, né? José, cuide de nós aqui na Terra, tanto sofrimento, né? Nos ajude a acordar. E fui fazendo a prece. Pensei nele. E aí veio uma voz e falou assim: pensa mais um pouco. Aí, nos estudos. Aí eu busquei no estudo o capítulo 8 que nós estudamos do Boa Nova, que fala do encontro de Bartolomeu com Jesus, né? E aí Jesus fala naquelas palavras maravilhosas que eu não vou saber dizer, mas ele diz embora ele diga que o reino dele não é deste mundo, né, ele pretende estender o reino dele até este mundo, né? E se ele não acreditasse nisso, ele não estaria ali, né? Então, essa frase que não é escrita dessa forma, por favor, vão até o livro Boa Nova, pesquisem, é muito linda, é muito forte. Mas, professor, quando eu estava passando mal mesmo, eu estava sentindo mal, muito mal. Quando eu firmei na imagem de Jesus e nessa fala dele, eu melhorei. Mas foi assim, parecia que tivesse tirado o mal com a mão mesmo, né? Aquele mal-estar físico, sabe? Então é um magnetismo muito grande, né? Jesus, né? É a gente se ligar a ele, a gente a gente melhora, não é mesmo? É uma frase do Evangelho de Jesus que eu gosto muito, que é quando ele diz assim: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque essa expressão, na verdade, Jesus teve um convite para os discípulos, que foi: venham após mim. Não é sigam-me, como a maioria fala, que significa exatamente acompanhar Jesus, mas não apenas de braços cruzados, mas acompanhar procurando fazer o que ele fazia, amando, perdoando, e etc, etc. Isso é para os discípulos, que ele foi bem mais forte no convite para os discípulos, tinham que deixar pai, deixar mãe, deixar a família, para se dedicar mais a... Não que não amassem pai e mãe, mas não podia amar mais do que a ele. Mas esse verso, esse convite de Jesus para os cansados e oprimidos, é um convite muito bonito, porque a única coisa que ele diz assim é panai, ou seja, voltem suas faces para mim. É no sentido dele dizer assim: sintonize comigo
Até pelo olhar é suficiente. Basta você olhar para mim. Porque tem uma música que chama Romaria, você deve conhecer. Uhum. E Romaria tem um verso que diz exatamente o que Jesus pede da gente. Aquela parte diz assim: como eu não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Então, basta que você olhe para Jesus, na necessidade que você se encontra, com confiança nele, com certeza de que ele pode lhe ajudar, que é suficiente. Eu acho essa promessa de Cristo tão maravilhosa, porque ele convidou os discípulos com uma responsabilidade maior para colaborar com eles. E para os outros que não têm essa condição e que estão necessitados, ele está pronto. É isso que ele quer dizer. A grande maioria que ele não convidou, ele apenas disse: olhe para mim. É suficiente você olhar para mim. Aí eu acho isso muito forte. E quanto a José, tem um capítulo no meu livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, que são 2 livros que são sobre o cristianismo primitivo, que eu lecionei 15 anos, Judaísmo e Cristianismo Primitivo. Então, são 2 livros, que um é complemento do outro. O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, que são os grandes encontros de Jesus. E o outro é a Comunidades do Caminho, Trajetória de Paulo de Tarso, que são os 2 livros que se completam. Então, nesse primeiro, que é o Evangelho Cristianismo Primitivo, tem um capítulo só sobre a história de José, que José é muito esquecido. Eu até fiz uma live sobre isso, a pedido do grupo do Centro Espírita São José, do Rio de Janeiro, irmão José, que é exatamente falando de quem foi José na vida de Jesus, como ele é mal compreendido, como ele é mal, porque a própria igreja conseguiu, por causa da questão da virgindade de Maria, inutilizar José na vida dela. José parece assim, Maria jovem, e José aquele homem velho que mal acompanha ela, sabe? Já como se fosse incapacitado, e não é bem assim. A diferença de idade não era essa que é apresentada nos ícones que a igreja coloca. José foi muito útil. José é o pai de Jesus, tem mais essa situação, porque perante o judaísmo, se Jesus não for o pai de Jesus, ele não é o Messias. Então, são questões que muita gente não conhece ou passa por cima, porque é mais conveniente pela questão do dogma, da trindade, da virgindade e tudo mais, mas perdem um homem maravilhoso, um judeu inigualável, um carpinteiro de muito respeito. Todos conheciam ele, se bem que Nazaré era uma vila pequena. Sim. Todos conheciam. Conheciam tanto ele que nem valorizavam Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro, como se assim, ele não é essas coisas importantes todas, pela humildade, pela paciência e pela forma de José ser o pai que foi, o companheiro que foi, o irmão que foi, até sendo sufocado pela teologia dos primeiros séculos que sucederam o Concílio de Nicéia. E eu acho, professor, que não poderia ser diferente, né? É uma família sagrada. Jesus deixou, assim, preparou tudo, né? Ele não ia colocar um homem que não tivesse essa bondade no coração, né? Essa coisa pura, né? Então, e a família sagrada, que ele nos deixou como exemplo, né? De amor, de começando no lar. Então, eu acho que não poderia ser diferente. Pode falar. Os judeus valorizam demais a família. O que fez esse povo sobreviver foi o monoteísmo e a família, porque eles valorizam muito a questão familiar. E José é um exemplo, é uma família judia. Os pais de Jesus eram judeus, só que da Galileia. Mas Galileu também é judeu hoje na concepção. Naquela época era um hebreu galileu, um hebreu samaritano, como eu coloquei, um hebreu judeu. Mas eles eram uma família, e a família é uma coisa muito forte no judaísmo. Por isso que ninguém pode apresentar Jesus dizendo quem é minha mãe, quem são meus irmãos, como se fosse uma indiferença. Jesus jamais teria uma atitude dessa.
Sim. Na verdade, quando ele não diz que aquele que não odiar pai e mãe, e são reforços colocados pelos teólogos com a visão puramente antissemita, que colocam Jesus como um filho indiferente, como um judeu que não valorizasse a família, e Jesus jamais teria um comportamento desse. Porque o judeu, hoje, eles estão saindo do Shabat, mas da sexta para o sábado, a família está toda reunida. Isso ainda hoje, Fátima. Você vai a Jerusalém, você vê, toda sexta-feira os hotéis são lotados com os ortodoxos, com as famílias, comemorando a chamada Seder, ou ceia, o Kabbalat Shabbat, do recebimento do sábado, todos reunidos, crianças, adultos, jovens, pessoas de todos os níveis, unidas pelo laço fraternal da família e da religião. José não poderia ser diferente. Mas José desaparece da história de Jesus como se ele não fizesse falta. Mas ele está lá na genealogia de Jesus, de uma forma, inclusive, errada, porque colocam Jacó, José era filho de Jacó, ninguém nem fala de Jacó, pai de José. José, o pai de Jesus, chamado Messias. Na genealogia de Jesus não aparece nem o nome de Maria. Aí a igreja botou José, filho de Jacó, pai de Jesus, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, como se ele não tivesse nenhuma participação nesse nascimento de Jesus. Só que quem fez isso se esquece que no judaísmo quem dá a descendência messiânica é o homem, não é a mulher. Então, se Jesus não for filho de José, ele não é o Messias. Essa é a questão mais forte aí, que torna ainda mais real o laço paternal de José com Jesus. Professor, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, os capixabas aqui, muito felizes com a sua presença e com certeza faremos outros convites para aprender mais sobre Jesus, sobre as Escrituras, sobre o Evangelho, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Professor, o nosso agradecimento nessa tarde de sábado. O senhor deixou as suas coisas para estar conosco, para nos ensinar um pouquinho. As pessoas estão me mandando mensagem, que estão emocionadas com a palestra. As imagens falam muito, né, professor Severino? É muito bom mostrar as imagens, porque quem não teve condições de viajar, né, e às vezes vê passando muito rápido, né, na TV, alguma coisa, e agora nessa vibração de falar de Jesus realmente, as imagens tomam uma outra proporção. Porque a nossa ideia é exatamente colocar Jesus nas imagens. Sim. As imagens existem por causa dele, ela tem realmente o significado dele. Elas são importantes, elas são fortes e nos sensibilizam, porque elas são imagens que trazem para nós Jesus nelas. A minha ideia é essa, porque quem não conhece aquela região, quem não teve a oportunidade de ir lá, eu faço isso com muito carinho, porque é uma forma que eu tenho de trazer. E eu de uma certa forma, eu pontuei só a Galileia, porque eu não mostrei Betsaida, eu não mostrei a região de Gadara, onde Jesus curou aqueles obsediados, eu não mostrei a cidade da grande mulher da vida de Jesus, que foi Madalena, que nunca foi prostituta. Quer dizer, são coisas, né, que a gente nunca foi prostituta, criaram assim, um estigma para ela, e ela é uma mulher tão forte que foi a primeira pessoa que Jesus escolheu para aparecer depois da sua ressurreição. Foi Maria de Madalena, porque todo mundo chama Maria Madalena, não. Maria de Madalena. Madalena é a cidade onde ela nasceu, que é Migdal. Então, ela é Maria de Madalena, e não Maria Madalena. Madalena é a cidade. E tinham muitas, o nome dela é um bonito, Bíria, Rainha dos Campos, é um nome assim, muito rico no judaísmo.
Então, eu deixei muito locado, porque o tempo não me permitia. Mas, mesmo assim, eu tentei pontuar aqueles pontos mais fortes e mais importantes na vida de Jesus, dirigindo, logicamente, para o seu ministério na Galiléia. Professor, olha, receba os nossos agradecimentos e, assim, já espero ansiosa por uma outra palestra sua conosco aqui na FABEM. E eu gostaria que o senhor levasse o nosso abraço de toda a FABEM. Eu que agradeço, minha filha, porque o Dr. Bezerra de Menezes, na minha vida, representa muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar. E eu realmente fiquei muito honrado de poder estar nesse momento, nessa Fraternidade Bezerra de Menezes, porque todo esse trabalho que eu faço da Bíblia, das traduções, tudo foi orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não falo para todo mundo porque eu não me sinto à altura de desfrutar da companhia, vamos dizer assim, do doutor Bezerra de Menezes, porque eu não me sinto. Mas ele nunca me larga. Ele nunca me deixa só. Eu acredito. Eu tenho... Porque o senhor guardar isso tudo na mente que o senhor guarda e passa para as pessoas, só com a companhia dele mesmo. Ele me apareceu numa hora na minha vida que realmente eu estava precisando de muito equilíbrio. Eu ainda estava transitando entre o catolicismo e o espiritismo. E já faz quase 40 anos. Então, o doutor Bezerra me acordou num momento difícil, me dizendo que eu precisava resgatar alguma coisa na minha vida, porque eu tinha sido padre da Inquisição. E eu deturpei muito os textos sagrados, e agora estava na hora de eu saldar esse débito. Então, eu fiquei emocionado demais, porque eu não esperava. Aliás, além de emocionado, fiquei apavorado, porque eu não queria fazer isso. Né? É tanto que eu conversei muitas vezes com o médium, que foi o intermediário desse trabalho, e pedi a ele perguntei que ele me dissesse realmente se não estava havendo nenhum engano da parte do Dr. Bezerra, que eu achava que eu não tinha condições de fazer isso. E ele disse, você tem e você vai fazer, porque foi de lá que você veio. Porque eu estava começando o meu estudo de hebraico na época e achava que eu não tinha condições. Ele disse, não, você tem condições e você vai fazer porque você não está aprendendo o hebraico, você está recordando. E aí me deu assim muita força e hoje, por intermédio dele, nós estamos entregando aos judeus o Livro dos Espíritos traduzido para o hebraico com um grupo de Israel. Nossa! Também o Livro dos Espíritos traduzido para o hebraico? Para o hebraico, sim. Apresentado por mim, fiz um prefácio com um grupo que a gente, das minhas idas e vindas a Israel, eu conheci uma pessoa lá, uma família, uma senhora judia, que é cristã e espírita, e foi o doutor Bezerra que me disse que eu tinha um trabalho para fazer com ela. E esse trabalho culminou com a produção do Livro dos Espíritos, que já estamos lançando, já está em site pela FEB, e vai ser lançado pela Elza Rossi, se Deus quiser, em breve, comigo e a Miriam, que é a coordenadora lá em Israel desse projeto. Tem o meu prefácio, que já está também em hebraico, porque é uma apresentação para o povo judeu. Tem um depoimento do Divaldo Pereira Franco, também, que nos deu a honra de estar conosco, fazendo uma espécie de... Ele disse que ele não gosta de escrever, ele gosta de psicografar. Mas ele fez um pequeno texto falando de Jesus, que nos deixou muito honrado. E a gente está tendo a felicidade, como uma vez o Dr. Bezerra me disse, de fazer Jesus voltar para o povo dele com outro entendimento.
porque sempre os judeus achavam, os hebreus, que Jesus era culpado da Inquisição, das cruzadas. Então, eu passei 15 dias em oração, em, como é que eu digo, meditação, para escrever esse prefácio. Escrevi e até submeti a Divaldo, pedi aí que Joana de Anjos fizesse, que eu ainda não estava me sentindo em condições, e Divaldo disse, a veneranda está dizendo que seu prefácio está perfeito, você não precisa acrescentar mais nada, nem ela precisa acrescentar nada. Mas depois, com a própria Miriam lá de Israel, em contato com ele, ele fez esse pequeno texto, que também vai fazer parte. Nós estamos passando para o hebraico também, que vai ser traduzido e vai fazer parte dessa obra, que nós já estamos trabalhando no Evangelho e no Livro dos Médios também, para o hebraico. Que lindo, professor. Nossa, muito lindo mesmo. Eu imagino que deve ser um trabalho grandioso, assim. Trabalhoso mesmo. Né? O trabalho Hercúleo. Teve muitos percalços, no começo foi muito difícil. A espiritualidade inferior trabalhou, depois de 512 questões traduzidas, um árabe roubou o notebook que estava com todo o trabalho. Nossa. Foi assim, mas o doutor Bezerra é sempre aquele apóstolo do Cristo que tem muita força, né? É Sim. Por isso que eu não sei nem porque é que eu estou falando isso para você, porque eu nunca falo isso para essas coisas para as pessoas. Ai, que lindo! Porque eu não gosto, sabe, Fábio? De querer. Eu não me sinto assim com autoridade espiritual para me julgar autossuficiente para essas coisas. Não, eu sou muito pequeno, eu acho que eu dou muito trabalho a doutor Bezerra. Eu vejo as coisas mais assim do que... Eu não auxilio o doutor Bezerra, eu dou trabalho a ele. E assim eu vou levando e agradecendo a Deus por esses momentos. E estar assim numa casa que tem o nome dele, para mim, é uma honra. Eu acho que talvez seja até por isso que eu estou me abrindo com você e trazendo essas informações. Mas eu nunca falo isso em público assim, não. Mas a gente sente a sua energia, que é uma energia de humildade mesmo, de acolhimento. O Senhor acolhe todos que os procuram, que o procuram. Então, assim, não fique preocupado com isso, porque a gente entende. É uma mensagem que é bom a gente saber, a gente se inteirar. Olha aí o Livro dos Espíritos em hebraico agora. Nossa, muito bonito. E nós da FABEM queremos lhe agradecer muito e pedir para o senhor esperar o próximo. Estou... Pedir. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo, professor? Professor? Alô, professor? Professor Severino? Ele caiu. Ah, ele caiu? Sim. Então vamos dar prosseguimento. Se ele entrar novamente, eu me despeço dele. E vamos pedir ao Carlos para fazer a nossa prece final. Oi, Fátima, está me escutando? Oi, Carlos, estou te escutando sim. Ok, boa tarde a todos. Vamos lá. Vamos fechar os olhos e levar nosso coração a Jesus, nosso Mestre amado, e pedir para Ele a bênção para todos nós, agradecendo também por essa tarde maravilhosa que nos dá a oportunidade a todos de assistir essas palestras maravilhosas, inclusive hoje, feita pelo professor Celestino, trazendo para nós muitas elucidações, conhecimentos que muitos de nós não sabíamos. Muito obrigado, Senhor, por essa palestra, muito obrigado por essa tarde maravilhosa.
E te pedimos a bênção para todos aqueles que no momento não puderam estar nesse momento. A bênção para todos aqueles que estão mais necessitados, nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas creches. E a nossos governantes que estão passando por um momento muito crítico, Senhor. A bênção para todos. Que a paz esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja.